Já imaginou como seria o nosso mundo se todos nós falássemos a mesma língua? Sem barreiras de comunicação, sem a necessidade de tradutores, sem mal-entendidos culturais causados pela linguagem. Parece um sonho, não é? Uma utopia de unidade global. Mas a Bíblia nos conta que em um tempo muito antigo, essa era a realidade. E essa realidade foi interrompida de uma forma dramática. Hoje, vamos mergulhar fundo na história da Torre de Babel para entender não só o que aconteceu, mas por que aconteceu. E quais lições profundas podemos tirar disso para as nossas vidas? Vamos viajar de volta no tempo, para o livro de Gênesis, capítulo 11. O versículo 1 nos diz: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Pense nisso. Após o grande dilúvio, a humanidade estava recomeçando. Eram descendentes de Noé, uma grande família compartilhando não apenas o mesmo idioma, mas também os mesmos costumes e cultura. Eles migraram do leste e encontraram uma planície na terra de Sinar e decidiram se estabelecer ali. Até aqui, tudo parece bem. Mas é no versículo 4 que a intenção do coração humano é revelada. Eles disseram uns aos outros: Vamos, construamos uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados por toda a face da terra. Essa frase é a chave de tudo. Vamos analisar cada parte dela. Primeiro, construamos uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. A ambição aqui é gigantesca. Não era apenas sobre construir um prédio alto. Era um ato de autoexaltação. Eles queriam alcançar os céus por suas próprias forças, com sua própria tecnologia, usando tijolos e betume. Era uma tentativa de se igualar a Deus, de diminuir a distância entre o Criador e a criatura através da engenhosidade humana. Era o orgulho em sua forma mais pura. Segundo, assim, nosso nome será famoso. O objetivo não era glorificar a Deus, mas a si mesmos. Eles queriam construir um monumento à sua própria grandeza, um legado que ecoasse através dos tempos. Era uma busca por fama e glória terrenas, colocando o nome do homem acima do nome de Deus. Eles estavam construindo um império centrado no ego humano. E terceiro, e talvez o mais importante, e não seremos espalhados por toda a face da terra. Isso era uma desobediência direta a uma ordem de Deus. Após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A vontade de Deus era que a humanidade se espalhasse, povoasse todo o planeta, cultivasse diferentes terras e refletisse a sua glória em toda a criação. Mas o povo em Babel queria o oposto. Eles queriam se concentrar em um só lugar, criar um poder centralizado e resistir ao plano divino. Eles temiam a dispersão, pois isso significaria perder o controle e a unidade que eles mesmos criaram. Então, o que Deus fez? Gênesis 11, versículos 5 a 7, nos contam a reação divina. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo do que farão. Agora, nada do que eles se propuserem a fazer lhes será impossível. Essa parte é fascinante. Deus não estava com medo da capacidade humana. Ele não estava se sentindo ameaçado. Pelo contrário. Ele reconheceu o incrível potencial que ele mesmo deu à humanidade. A frase, nada do que eles se propuserem a fazer, lhes será impossível, revela que a união e a comunicação única poderiam levar a humanidade a feitos extraordinários. O problema não era o potencial em si, mas a direção em que esse potencial estava sendo usado. A rebelião, o orgulho e a autoglorificação. Se não fossem parados, essa trajetória de arrogância levaria a humanidade a um mal ainda maior. Então, Deus continua no versículo 7. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a fala do outro. E o resultado está no versículo 8. Assim, o Senhor os espalhou dali por toda a face da terra, e eles pararam de construir a cidade. A confusão das línguas não foi um castigo cruel, mas um ato de misericórdia e correção.
foi a forma que Deus encontrou para frear a espiral de orgulho e forçar a humanidade a cumprir seu propósito original de encher a Terra. A construção parou não por falta de material ou de habilidade, mas porque a cooperação se tornou impossível. Imagine o caos. O arquiteto pedia um tijolo e recebia água. O trabalhador tentava avisar sobre um perigo e ninguém o entendia. A frustração, a desconfiança e a divisão tomaram conta. Grupos que conseguiam se entender minimamente se juntaram e partiram em direções diferentes, cumprindo, finalmente, a ordem de Deus de se espalharem. A cidade foi chamada de Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Agora, vamos trazer essa história para os dias de hoje. A Torre de Babel não foi apenas um evento histórico, é um símbolo poderoso da condição humana. Quantas vezes nós, individualmente ou como sociedade, tentamos construir nossas próprias torres? Projetos grandiosos que têm como objetivo a nossa própria fama, o nosso próprio poder, a nossa própria segurança, tudo isso feito de forma independente de Deus. Tentamos alcançar os céus com nossas carreiras, nosso status social, nossa riqueza. Construímos impérios pessoais pensando que isso nos trará segurança e significado. Dizemos: vou fazer meu nome famoso, em vez de buscar glorificar o nome que está acima de todo nome. E, assim como o povo de Babel, muitas vezes fazemos isso em desobediência direta aos princípios de Deus, como a humildade, a dependência e o amor ao próximo. O que acontece quando vivemos assim? O mesmo que aconteceu em Babel: confusão. Nossas vidas se tornam confusas. Nossos relacionamentos se tornam confusos. Sentimos um vazio que nenhuma conquista material pode preencher. A ansiedade e a insegurança aumentam, porque estamos tentando construir nossa torre sobre a areia movediça do nosso próprio ego, em vez de sobre a rocha sólida que é Deus. Mas a história não termina na confusão de Babel. A Bíblia é uma história de redenção, e Deus tinha um plano para reverter essa confusão. Muitos séculos depois, no dia de Pentecostes, descrito em Atos capítulo 2, algo incrível aconteceu. Os discípulos de Jesus estavam reunidos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas, e pessoas de diversas nações que estavam em Jerusalém os ouviam falar em seus próprios idiomas nativos. Pense no contraste. Em Babel, uma única língua foi confundida em muitas para espalhar a humanidade em seu orgulho. Em Pentecostes, muitas línguas foram milagrosamente unidas para que todos pudessem ouvir a mesma mensagem de salvação em Jesus Cristo. Em Babel, o objetivo era fazer o nome do homem famoso. Em Pentecostes, o objetivo era exaltar o nome de Jesus. Babel foi o projeto do homem para alcançar o céu. Pentecostes foi o projeto de Deus para trazer o céu à terra através do seu Espírito. A verdadeira unidade não vem de uma língua única, de um governo mundial ou de um projeto humano. A verdadeira unidade, aquela que nossos corações anseiam, só é encontrada em Cristo. É Ele quem derruba as barreiras de divisão, não apenas de língua, mas de cultura, raça e história. Em Cristo, nos tornamos um só povo, não para construir uma torre para nossa própria glória, mas para sermos a Igreja, o corpo de Cristo, espalhando as boas novas do amor de Deus por toda a terra. Então, como seria o mundo se todos falássemos a mesma língua hoje? Se fosse uma unidade baseada no orgulho humano, como em Babel, provavelmente seria um mundo tecnologicamente avançado, mas espiritualmente vazio e opressor, caminhando rapidamente para a autodestruição. Mas se essa unidade fosse baseada no Espírito de Deus, como em Pentecostes, seria um vislumbre do céu na terra. A lição da Torre de Babel é um chamado à humildade. É um lembrete de que nossos maiores projetos e ambições devem ser submetidos a Deus. Não se trata de parar de sonhar ou de construir, mas de perguntar: para a glória de quem eu estou construindo isso? Para fazer o meu nome famoso ou para honrar o nome de Deus? A verdadeira grandeza não está na altura da torre que construímos para nós mesmos, mas na profundidade da nossa entrega e obediência a Ele. Se você sente que sua vida está em um estado de Babel, de confusão e frustração,
Talvez seja a hora de parar de construir sua própria torre e se voltar para o único que pode trazer verdadeira ordem e propósito. A solução para a confusão de Babel não é outra torre, mas a cruz de Cristo. Obrigado por assistir e refletir comigo sobre essa história tão profunda. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais estudos como este. Que Deus te abençoe. Deus acima de todas as coisas para cima.